Boa noite, povo de Deus. A paz esteja com todos, amém? Coloque a mão no seu peito. Levante o seu semblante e ore assim comigo. Diga assim: poderoso Deus, amigo de todas as horas, mais uma vez, eu venho lhe entregar o culto de ação de graças. Grato pela vida, pela família, pelo amor, que ainda não compreendi nessa dimensão de salvação. Mas estou aqui, disposto a aprender, disposto a agradecer, porque tenho a eternidade para isso. Então me esclarece, Senhor, guia o meu caminho, usa o pregador, repreende a Satanás, estende o teu reino através da minha vida, porque afinal de contas, foi para isso que eu nasci. Desperta em mim o missionário que há, desperta em mim os teus dons, e o amor que vem aí do céu, ministra através de mim a todo o que precisa. É a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 21. Livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 21 e o versículo de número 17. Gênesis 21, versículo 17. Primeiro livro da Bíblia, isso. Somente o 17, diz assim: Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Assente-se, por favor. Eu gosto muito do livro de Gênesis. E eu tenho a ideia, tenho o entendimento para discernir. O livro de Gênesis é um livro muito denso. Um livro que entre um versículo e o outro pode ter um abismo de tempos muito grande. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, o versículo 1, ele diz assim que Deus, no princípio era Deus, não é? Diz que Deus criou os céus e a terra. E o versículo 2 diz que os céus, diz que o que é mesmo? Isso. Diz que Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia. Olha só, gente. Nada que Deus cria é assim. Então existe um abismo entre o versículo 1 e o versículo 2. Deus criou os céus e a terra. E o versículo 2, a terra era sem forma e vazia. É por isso que eu digo que o livro de Gênesis, ele é muito denso, dentro das dimensões, das extensões, dos tempos e tudo mais. E ele vai trazer para a gente de uma forma muito resumida. A Bíblia não é um livro científico. A Bíblia é um livro que ela apresenta um plano de salvação. Então eu preciso muito que você preste atenção em alguns detalhes, porque ela vai tratar tudo que um ser humano precisa ao seu redor e de dentro para fora, para que ele possa viver bem, para que ele possa superar, para que ele possa entender esse plano e para que ele possa um dia estar no reino dos céus com o próprio Deus. É bem verdade que nós temos promessas, e Deus, quando Ele revela uma promessa para a gente, geralmente a gente está com uma mão na frente e uma atrás. E você pensa assim: olha, eu ouvi uma promessa maravilhosa de Deus. Então, você sonha, você se alimenta, você enriquece, você se empolga. Mas de repente vem uma luta absurda, vem uma situação em que você fica repensando muita coisa. Aí de repente você entende que Deus lançou a promessa para que você olhasse para ela e não desanimasse de acordo com os desafios ao longo do caminho. Deus tem
promessas nas nossas vidas, promessas de cuidado, promessas de preservação, promessas de provisão e paz. Mas algumas promessas só irão se concretizar após alguns desertos nas nossas vidas. Algumas promessas só irão acontecer depois da solidão. Algumas promessas só irão acontecer depois do sofrimento. Porque, afinal de contas, algumas situações desse tipo nos amadurecem depois. Porque tem coisas que só irão acontecer após a rejeição, após o abandono. Algumas verdades só se percebem nesses momentos. Se percebem os verdadeiros interesses, se percebem as verdadeiras motivações. Somente após algumas percas nós iremos amadurecer. Foi quando o filho pródigo perdeu tudo que ele tinha, quando ficou sem um centavo, que as verdades ele pôde contemplar. Foi quando Sansão perdeu a força, que as verdades foram desnudadas ao seu redor. Algumas verdades talvez estão sendo desnudadas na tua vida, dependendo da idade em que você já chegou, quando acaba algumas forças, algumas virtudes, quando você já não tem mais aquilo que você achava que teria. E talvez eu estou falando para alguém que está passando por algum deserto, e as verdades estão sendo descobertas de uma forma muito desagradável. Talvez você descobriu uma traição, talvez perdeu um ente querido, talvez foi rejeitado pelos seus filhos, rejeitado pelos seus pais, talvez você batalhou 20 anos em uma empresa e de uma hora para outra você foi dispensado, se sentiu descartado como um lixo, talvez foi usado até como laranja, uma empresa talvez que abriu falência e você não recebeu acerto nenhum. Mas hoje os teus olhos estão sendo abertos sobre as ilusões da vida, porque a Bíblia nos ensina a ser simples. Nós adornamos demais algumas coisas. Jesus, quando veio aqui, ele revelou verdades chocantes da convivência. Ele revelou os erros, ele revelou Satanás, porque no Velho Testamento não lutavam contra Satanás, lutavam um contra os outros. Será que isso acontece hoje também ou não? Então algumas pessoas precisam entender, porque as verdades estão sendo benditas, que nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, nossa luta ela é de procedência espiritual. Tudo começa no espiritual e se conclui no mundo físico, porque Deus é espírito. Eu preciso que você entenda nessa realidade em que você está vivendo, talvez com o coração amargurado, a mira errada. Por isso não desatola, por isso continua rodeando no deserto. Jesus, quando ele veio, ele disse a respeito do amor, e isso soou muito forte para alguns, por isso o crucificaram também. Porque o amor, ele vai debater diretamente contra esse tipo de luta inútil. O amor que Jesus vem nos ensinar, vem nos direcionar para longe de alguns desertos, e a pessoa pensa assim, não, aqui fora é muito árido, e Jesus está falando aqui, ó, o reino de Deus está dentro de vós. Algumas pessoas estão com um deserto terrível dentro de si. Entenda que se você foi traído, abandonado, insultado, descartado, Jesus sabe como você está, porque Ele passou por tudo isso e continuou na verdade do amor, na verdade do perdão, nas verdades eternas que não se adianta fugir. Conflitos de abandono, mágoas, existem há milhares de anos. E o versículo em que nós lemos, ele vai falar de todo um contexto que abrange, que parece uma novela mexicana, e que eu acredito é uma verdade presente na grande maioria das famílias. A família de Abraão, que é referência de fé, vivia em crise, vivia em conflito interno. Abraão, que é considerado pai das nações, Abraão, que é referência de fé, e título das 3 maiores religiões do mundo, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo,
é uma pessoa que vivenciava um conflito interno na sua família. Abraão já estava com mais de 80 anos, estava com 86 anos. Então, eles, mesmo tendo uma promessa de Deus, fraquejaram na sua ótica. Então, Abraão foi lá e teve um filho, com autorização da sua esposa, com a sua escrava, a egípcia Agar. Quando essa egípcia engravidou, o anjo do Senhor apareceu para ela e disse para ela assim: olha, você vai colocar o nome dessa criança de Ismael, que significa Deus ouve. E Abraão honrou aquela mulher, deixando ela colocar o nome, porque na época quem deveria colocar o nome da criança era o homem, mais o patriarca. Abraão honrou, entendeu. Mas eu percebo aqui, daqui em diante, que vários problemas surgem pelo sentimento de rejeição, que é o tema de hoje. Rejeição. Abraão, se você analisar o contexto, ele nesse atrapalho todo se sente um tanto encabulado ou rejeitado. O homem em referência de fé falhou na fé. Falhou porque Deus fala sobre um filho da promessa, ele e Sara. E a responsabilidade era dele. O anjo veio e falou diretamente com Abraão, não foi com Sara. Abraão, então, afrouxando as rédeas da fé, se vendo rejeitado, atropelado, teve um filho com Agar. Olha só. Sara começa, então, depois que Ismael nasce, a se enxergar desprezada por Agar. Enciumada, desprezada, rejeitada por Abraão e rejeitada por Sara. Olha só, olha o nível de coisa. Agar se sentia perseguida e rejeitada. Sara se sentia rejeitada, desprezada. Então ela vai até Abraão e chega para Abraão e fala, se fosse nos dias de hoje, ela chegaria para o marido e falaria, olha o tipo dessa escrava, até esqueceu quem ela é. Olha o tipo dessa escrava, está me tirando. Ia falar assim. Você acha que eu não percebo ela passando de nariz empinado? Você acha que eu não percebo ela se exibindo com uma criança no colo, já que o meu ventre está seco, já que eu não posso ter filho? A síndrome de Sara é essa, eu não posso fazer, então deixa que outro faça. Ela é mais jovem, ela é fértil. Tem muita gente que tem a síndrome de Sara. Deus chama para algo, Deus lança uma promessa, mas a pessoa, não, eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Não, eu não sou digno. Quem é? Deus chama e fala, eu não tenho conhecimento. Quem tem? Isso é uma busca. Não, mas olha só, eu tenho muita coisa para organizar na minha vida. Isso é desculpa, não falta. Ela chega para Abraão e ela vai pilhando. Sabe aquele tipo de mulher que não para de pilhar a cabeça do marido? Porque pega a birra de alguém? Sabe ou não? Se está trabalhando numa empresa, chega em casa e aquela personagem, Rochelle, chega em casa, eu estou falando, eu estou avisando, ela está me provocando. Porque aquela mulher não sabe com quem ela está mexendo. Aí entre os vizinhos começa, olha lá, passou de novo. Estou te falando. Essa calça vácuo dela, ó, eu estou falando. E ela passou olhando para cá para ver se eu estava vendo. Daqui a pouco, na igreja, mais um conflito. Daqui a pouco, em todo lugar. Só que acontece que isso não acontece só com mulher, com homem também. Tem homem que, pelo amor de Deus, chega em casa e começa já a andar. Eu estou falando, está me tirando. Tem situação, olha. Então, Sara começa a pilhar a cabeça de Abraão. E Abraão olha para ela e fala, você está falando o que para mim? Ela é escrava tua, serva tua. Você faz o que você quiser com ela. Agar, ela está tão assustada que ela tenta fugir, mas de repente o anjo aparece para ela e diz para ela assim, olha, eu serei com um menino. Fique tranquilo. Fique tranquila. Agar invocou o nome do Senhor e ela voltou. Se você ler o texto, você vai ver isso. Ela permaneceu ali, seguindo a direção de Deus. Alguns anos se passam.
E a Bíblia diz que Sara está com 99 anos. E Abraão já está com 100 anos. E Deus, depois de 25 anos, abençoa este casal com o filho da promessa. E o nome dele é Isaac, que significa riso. Porque um ano antes o anjo veio até Abraão e fala: ei, ó, ano que vem tua mulher vai engravidar. Enquanto o anjo está falando e ele está falando com o anjo, Sara está dentro da tenda, no meio de um deserto. E a Bíblia diz que ela ri de uma forma irônica. E o anjo fala: ó, por que ela está rindo lá dentro? Você vai ver. Enquanto ao sorriso de Deus, a promessa se cumprindo, riso. E agora Ismael, o filho de Agar, já está com quase 20 anos, aproximadamente 20 anos. E ele também começa a se sentir rejeitado. Começa a se sentir desprezado pelo seu pai. Aquele livro dos Hebreus, de Flávio Josefo, escrito em 70 depois de Cristo, quando Flávio Josefo pensou que todos os pergaminhos já tinham sido destruídos, quando os judeus ali, os zelotes, tentaram uma revolução ali em Jerusalém, não conseguiram, o Império Romano veio, arrebentou com Israel, arrebentou com Jerusalém, destruiu o templo e a única coisa que sobrou foi uma lateral do templo, que hoje é chamado de Muro das Lamentações. Flávio Josefo, então, começa a reescrever a Bíblia como um escriba que tinha aquilo decorado. E ele passa detalhes históricos para a gente. O livro ali, no Flávio Josefo, ele diz que Sara começou a ouvir ameaças de Ismael, que perseguia a Isaac, ainda bebê. Então ela temia que Ismael matasse Isaac. A gente não sabe desses detalhes, até onde vai, até onde não vai. Como eu falei para você, o livro de Gênesis, ele é muito resumido. Mas a questão rejeição é muito evidente aqui. As pessoas começam a ter ações dentro da família pelo sentimento de rejeição. O pai dá mais bola para ela. Ela dá mais bola para os filhos do que para mim. Deu mais atenção para fulano do que para Beltrano. E agora Ismael, com quase 20 anos, ele começa a zombar. E Sara fica preocupada. E mais uma vez vai pilhar Abraão com medo. Olha só, Abraão, num conflito interno terrível, porque também era filho dele, vai buscar a Deus e Deus lhe responde. Deus diz assim: não temas em lançar o menino, porque eu sou com ele por aliança contigo. Não temas. Talvez eu estou falando com alguém que foi excluído, porque pessoas ao seu redor se viram ameaçadas. E a questão é que muitos não acreditam que, mesmo excluído, Deus será com você também. Deus já estava te esperando. Deus é pai dos órfãos. Abraão e Sara cometeram um erro gravíssimo ao meu ponto de vista. Porque eles pegam Agar, eles pegam Ismael, e a Bíblia diz que eles dão um cesto com pães e dão algo que carrega uma botija com água. Uma botija de água, não era botija, eu esqueci o nome agora. Odre, isso. É uma bolsa de couro. E a Bíblia diz que despedem eles pelo deserto. E lá vai Agar, segurando o cesto de pães e o odre de água no meio daquele deserto. A Bíblia diz que eles saem errantes pelo deserto. Olha para cá. Após a rejeição, existe um deserto, sim. Só quem foi rejeitado ou rejeitada sabe do que eu estou falando. Ninguém quer a rejeição, mas ela nos leva, nos impulsiona para dentro de um deserto que ninguém sabe o endereço dele. Por isso andava errante pelo deserto. Você se questiona às vezes, você se auto-insulta, se eu não tivesse pensado daquele jeito, se eu não tivesse falado aquilo, se eu não tivesse me agitado assim, eu deveria ter ficado mais quieto.
Eu deveria ter dito isso, ou me posicionado daquele jeito. E por várias vezes se pega pensando, lutando contra mágoas, contra o desconforto de olhares, contra o desconforto de lembranças, de palavras, contra a amargura da limitação humana em confiar. A gente não consegue dimensionar o tamanho do deserto. E por isso nos resta continuar andando. Às vezes nós estamos errantes no deserto, mas não deixamos de andar. E a Bíblia diz que Agar não para. Mas o texto chega num determinado momento do deserto que o pão acaba. Num determinado momento do deserto que a água também acaba. E é justamente no deserto que acaba o que tínhamos como base. Algumas coisas só irão acontecer na nossa vida quando as muletas saírem. Quando aquilo que nós nos apoiávamos sai das nossas vidas, cai. Seja o que for. E o deserto nos revela que o único que nós podemos ser dependentes de verdade é de Deus. Talvez eu estou falando com alguém que tinha muita beleza, alguém que tinha dinheiro, alguém que tinha muita influência, e agora tudo acabou. E se acaba o pão e água, o que nos espera? A morte. O que nos espera? A angústia e a morte. E essa parte me comove muito, porque isso aconteceu de verdade. Quantos aqui já não se prepararam para o pior? A Bíblia diz que ela apanha o moço, se despede dele, e de uma forma muito triste e dramática, o deixa debaixo de uma árvore, para que ele morra, e ela não veja ele morrer. E a Bíblia diz que ela se afasta como um tiro de flecha, de distância, para que não escute nem o gemido do filho, nem nada disso. Ela teve que abandonar o rapaz debaixo da árvore. Gente, eu não sei o que passa na cabeça de vocês. Eu e minha esposa temos 3 filhos. E eu fico preocupado falando, nós temos 3 bichos, né? Temos um coelho, nós temos um gato, nós temos um cachorro e uma cadela. 4 bichos, né? Isso, obrigado. Tem que formatar às vezes. 4 bichos. E começou a esfriar o tempo, eu pergunto para a Gleice assim, amor, olha para mim aqui, por favor. Eu pergunto para a Gleice assim, amor, onde que está aquela roupinha dos bichos para eu colocar? Já recolhemos o coelho? Já fizemos isso? Eu fico com dó dos bichos. Dó mesmo, que para mim lembra uma criança na pureza. Imagine filho. Você tem que abandonar um filho na limitação humana. Tudo o que aconteceu, Agar não foi culpada. Ela não era dona de si mesma, ela foi rejeitada. Olha a condição em que ela foi levada. E de repente deixar o próprio filho para morrer. Esse é um contexto do nosso cotidiano. Enquanto temos pão, enquanto temos água, não nos abandonam, olhando do canto do menino, olhando do ângulo dele. Enquanto temos alguma coisa, enquanto tem alguma coisa, nós não somos abandonados. Mas quantos de nós também fomos deixados debaixo de algumas árvores? Quantos de nós, indefesos em momentos da vida, fomos abandonados? Eu conversava com uma pastora, e me veio à memória isso, alguns anos atrás. Ela e o seu marido eram presidentes de uma igreja, e ele teve uma queda de fé bem feia, terrível a forma como aconteceu tudo, tanto é que ele teve que fugir para um outro estado. E ela disse assim, pastor, eu estou muito, muito triste, porque quantas pessoas que vieram até aqui, quantas pessoas que vieram até mim e até o meu marido e estavam com a vida arrebentada, elas estavam com a vida triturada, e a gente ajudou de toda e qualquer forma. Quantas pessoas fizeram pior do que o meu marido fez? Eu, além de ser traída, além de ser abandonada, estou sendo mal compreendida, porque as pessoas se aproveitaram disso para se aproximar e somente especular.
me deixaram para morrer. Não fui eu que fiz isso, não fui eu que fiz aquilo, eu só cuidei, eu só ajudei. Mas agora acabou algumas coisas e eu fui deixada para morrer. Eu quero te dizer que nesse deserto que você está, Deus também plantou uma árvore para que você estivesse na sombra, porque Ele não tem um fim, mas um novo começo para mim e para você. Que no meio de um deserto, Deus também coloca sombra para mim e para você, para iniciar um novo projeto, para entendermos que o ser humano ele é limitado, o ser humano tropeça, o ser humano ele vai falhar, e se alguém fez injustiça, veio de injustiça também, que veio de outra injustiça. Teu avô que veio de injustiça, os teus pais que vieram do sofrimento. E que essas maldições têm que ser quebradas e paralisadas em você, para que isso não continue mais, e não façam novas vítimas, porque em Cristo tem um novo começo, porque quando Ele chega, Ele vai dizer que haja luz, e Ele começa a colocar as coisas no lugar. Essa árvore que implantou há muitos anos havia sido Deus, com a permissão dEle, porque ali iria abrigar um menino que Deus daria um novo começo. Eu estou falando com alguém que se vê incompreendido, mas você lembra dessa promessa que recebeu na tua vida? Alguém lembra? Eu sou contigo? Quantas vezes Deus teve que nos lembrar? Eu sou contigo. Deus havia falado com Agar lá atrás, eu sou contigo, eu sou com o menino. Deus falou com Abraão, eu sou com o teu filho, eu sou com Ismael. Deus havia orientado aquela mulher, não temas, não tenha medo. Deus havia falado, porque como eu disse no começo da mensagem, Deus tem promessas de cuidado e tudo mais. Nenhuma mudança é fácil para mim e para você. Se você segurar a mão de alguém, com certeza você vai segurar a mão de alguém que já foi um dia abandonado debaixo de uma árvore, deixado debaixo de uma árvore. Alguém que chorou, alguém que gemeu, alguém que alguma coisa já aconteceu na sua vida. E eu quero te dizer que o teu choro teve uma frase. Tem uma música da Lauriette que diz que uma lágrima para Deus é uma frase. E Deus havia profetizado lá no começo o nome do menino, porque aquele menino estava chorando debaixo de uma árvore, e a Bíblia diz que Agar se atirou lá para longe dele como um tiro de flecha para não ouvir, e quando ele está lá longe, o anjo vem até ela e fala para ela, ei, ele não disse que era com o menino? Volta lá, porque Deus ouviu a voz do menino, Deus ouviu o choro do menino, Deus ouviu. O nome Ismael significa Deus ouviu, Deus soube, Deus viu, Deus ouviu, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê, como diz a música do Nelson Ned. Mesmo nessa crise, não deixe de falar com Deus, porque mesmo no deserto, você não deixou de crescer, e Deus não deixou de prover. Deus vai falar com quem te abandonou, Deus vai prover adoção, porque Ele é Deus. Deus chega para Agar e fala, volta lá, pega na mão daquele que você abandonou. Exatamente assim. Escute uma coisa, a tua voz vai levantar alguém, as tuas mãos irão levantar alguém. Deus abriu os olhos de Agar, e a Bíblia diz que ela enxergou ali um poço, ela enxergou ali uma fonte, no meio daquele deserto. Às vezes as amarguras da nossa vida, as rejeições, às vezes todo esse sentimento ruim embaça os nossos olhos de enxergar a provisão e o cuidado de Deus. As coisas simples que servem para a vida. Você já reparou quantos Agares Deus levantou para te ajudar? Você já reparou quantas pessoas Deus já levantou para cuidar de você? Você não sabe o preço que essa pessoa pagou na sua vida. Você não sabe quanto essa pessoa trabalhou, estudou, ou sei lá, fez o quê, para que pudesse estar te ajudando ou levantando você. Hoje Deus me enviou para te mostrar a fonte, para te levar até a fonte, porque tem um plano muito grande na tua vida. Jesus disse certa vez a uma mulher, lá
no Evangelho de João, no capítulo 4, verso 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus é a resposta para a rejeição. Quando eu me percebo rejeitado em alguma situação, eu vou falar com Deus, eu vou adorar a Deus, porque é muito fácil no momento desse você criar inimigos. Satanás é um dissimulado que tenta confundir a tua mente, joga uma situação, deixa duas pessoas que se amam brigando, se afasta. E no meio de discussão e essas coisas, você percebe pessoas ofendendo uma ou outra, e em outras palavras dizendo, você me rejeitou, me rejeitou, me rejeitou. Você que me desprezou, me desprezou e me desprezou. Um cobrando do outro. Mas sabe qual que é o problema de tudo isso daí? A descentralização de Deus. Uma pessoa que se coloca no trono é uma pessoa que quer reconhecimento, que quer atenção. É uma pessoa que quer as coisas ao seu redor. E esquece que todos que estão ao nosso redor precisam ser abrigados, acolhidos, amados e tudo mais. Senão você sempre terá esse discurso de desfavorecido. Deus nunca esqueceu de você. Deus nunca esqueceu de você. Deus nunca esqueceu de você. Isaías capítulo 49, verso 16, vai falar bem assim: pode uma mãe que ainda amamenta abandonar o seu filho? Pois ainda assim eu nunca vos abandonarei, diz o Senhor. Tenho o vosso nome escrito na palma das minhas mãos. Essa profecia foi 700 anos antes de Jesus nascer. E você sabe o que é o meu nome, o teu nome escrito nas mãos de Jesus? São os cravos nas mãos dele. Porque aquilo foi por amor. Justamente para não nos abandonar. Justamente para nos acolher. No meio desse deserto, Deus quer te dar água. No meio desse deserto, Deus proveu sombra. Deus proveu água pura, água fresca. Os que te rejeitaram virão até você. Talvez você tenha um choro a ser ouvido. Talvez você tenha um choro engasgado que precisa sair. Mas quem vai ouvir isso é Deus. Por mais que o ser humano tente, ele não consegue alcançar a dimensão disso. A dor que é um choro como esse. É em Deus que eu confio. Quando você centraliza Deus, é a Ele que você confia esse choro. E você não vai esperar a reação de pessoas para você ter confiança. Você não vai esperar o reconhecimento de pessoas. Você vai ouvir a voz de Deus. Você vai lembrar da promessa dEle. É normal eu e você precisarmos de pessoas. Eu não estou dizendo que todos nós somos imunes a atrapalho. Nenhum de nós é imune a isso. Mas o que eu estou dizendo é que quando você centraliza Deus, sempre você vai perceber uma fonte de provisão que está do seu lado. Sempre você vai perceber o cuidado de Deus. Vai perceber que Deus decidiu dar um limite àquele tempo e iniciar um outro tempo. De alguma forma, Ismael foi um grande guerreiro, um homem muito próspero. De alguma forma, através de Ismael, o povo árabe surgiu. Através de um israelita e um egípcio. Um povo árabe surgiu. Ele fará, no meio de um deserto, o próprio Deus, um manancial. De alguma forma, às vezes, você se sente desamparado e meio só. É importante você entender como o salmista que escreveu o Salmo 91 relata. Aquele que se abriga na sombra do Altíssimo irá descansar. A sombra do Onipotente, daquele que pode todas as coisas, nos guardará no meio do deserto. A nossa murmuração pode fazer com que a gente fique ali. Por que o meu pai fez isso comigo? Por que a minha mãe fez isso comigo?
Por que aquele patrão? Por que aquele vizinho? Por que as pessoas ao redor? E você vai continuar patinando na tua vida, murmurando, resmungando e não enxergando os poços que Deus vai abrindo como provisão. Meu irmão, olha para cá. Pelo amor de Deus, desintoxique a tua alma. Bola para frente. Bola para frente, porque Deus decide dar limite para algumas coisas. A gente não pode mudar o que passou. Nós podemos beber dessa fonte e sair desse deserto. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água da vida. Quando você bebe dessa palavra aqui, quando você bebe dessa fonte, você vai até pessoas que estão no meio do deserto e você resgata pessoas que estão lá no meio do deserto. Isso é, quando você abre a tua boca, rios de água da vida fluirão através de você. O que é água da vida, pastor? É o próprio verbo, é a sua palavra. É a sua palavra que vai saciar o ser humano, é a sua palavra que vai libertar o ser humano, é a sua palavra que vai sarar o ser humano de tanto complexo de rejeição. Estamos vivendo um período em que pessoas estão se centralizando em todos os meios. Se a Bíblia é um livro que nos confronta, a Bíblia é um livro que nos provoca, ei, para de olhar para si, para de ficar tão travado no meio dessas dores, no meio desse deserto, porque a Bíblia, ela não vai travar-nos, ela não vai se limitar ao sofrimento, ela vai nos chamar, nos convidar para fora disso, ela sempre está convidando. A Bíblia diz assim: diga ao fraco, eu sou forte, diga ao pobre, eu sou. Sempre a Bíblia está chamando para a superação, e infelizmente nós temos vivido uma geração intoxicada, várias pessoas com a própria murmuração dentro de si, dizendo para si mesmo: pastor deveria me dar mais atenção, meu marido deveria me dar mais atenção, meu patrão deveria ver mais o meu trabalho, meus funcionários deveriam me valorizar mais. Você percebe pessoas centralizadas, mesmo nos ministérios, seja o que for, o evangelho é esse. Se você deixar Jesus assumir o lugar dele, a tua ótica vai mudar. Você vai olhar a vida de uma forma diferente. Você vai estar saciado. E mesmo numa vida simples, mesmo numa vida sem a questão material, somente com o básico, você vai ser uma pessoa que vai ajudar tantas outras pessoas. Você vai melhorar a vida de tantas outras pessoas por onde você passar. Porque os desertos que pessoas estão passando, talvez você já passou. E a palavra de Cristo que você bebeu, ela te saciou, te enriqueceu e te deu força para sair desse deserto e entrar na terra prometida. No final das contas, você precisa centralizar Deus que te ouve e começar a abrigar outras pessoas. Isso é igreja. Porque Deus tem um novo começo para a tua vida. E essa história nunca vai acabar. Uma vez eu estava na 10ª e eu não lembro que momento que era. Uma diaconisa de muitos anos de 10ª igreja havia falecido e o pastor Rogério chegou ali, foram poucas palavras. Ele olhou, alguns estão olhando e naturalmente nós estamos tristes com tudo o que aconteceu, mas essa mulher aqui foi o dia da vitória dela. Não é um fim, é um novo começo, é uma nova etapa para todo cristão, porque o Senhor sempre veio nos buscar nos desertos. Desde o começo da mensagem eu disse: talvez você foi uma pessoa que foi muito rejeitada. Talvez você foi uma pessoa que abandonou outros também para morrer e fez muitas coisas na vida. E eu estou falando com os dois tipos de pessoa hoje aqui, porque o Senhor vem, Ele escuta um e Ele fala com o outro. Talvez hoje é para você escutar, talvez hoje é para você, meu irmão, talvez o Senhor está falando com você hoje, algo, te dando uma missão hoje, sobre vai lá e levanta alguém. Talvez Ele só está falando para você: calma, que eu vou enviar alguém na tua vida. Se coloque em pé em nome de Jesus.
Eu não sei como é que você está, de verdade. Eu sei que se o Senhor permitiu você vir até aqui, foi justamente para te entregar esta mensagem. Você não é rejeitado, você é adotado. E você vai adotar outras pessoas. Tua vida vai caminhar bem diferente quando você depender de Deus. Amém? Põe a mão no teu peito assim, em nome de Jesus. Por favor. Eu quero fazer uma oração por você e eu quero pedir para que nessa situação toda, aproveitar até que você está de máscara, você fale para Deus tudo o que te veio à mente enquanto essa mensagem estava sendo lhe entregue. Talvez sobre dores muito antigas, situações repetidas, crises que querem voltar na tua vida, ataques satânicos que tentam te trazer um ressentimento, isso é, um sentimento ruim lá de trás. A dor de alguém que se foi, a dor de um abandono, eu não sei, daquilo que você esperava que seria e não foi. Hoje, você vai pedir para Jesus assumir o lugar dele. Como nós cantamos ali, né? Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel. Você vai centralizar Deus na tua vida. E você vai caminhar de uma forma diferente. Pode ter certeza disso. Santo Deus, maravilhoso amigo, eu estou pedindo ao Senhor, por favor, meu Deus, visita essa pessoa no meio do deserto. Visita essa pessoa no meio dessa dor emocional. Visita essa pessoa nas raízes das suas contendas. Essa pessoa que está concretada na dor, angustiada numa ira que não procede do Senhor, com olhos amargurados, olhos que estão pegando fogo, porque contemplam ainda um passado de dor. Senhor, vem com o teu bálsamo, vem sarar esses olhos, vem sarar esse coração, vem com o teu refrigério para que essa pessoa consiga enxergar as árvores que o Senhor coloca, o abrigo que o Senhor colocou, para que essa pessoa venha enxergar a sua família, para que essa pessoa venha enxergar todo o seu cuidado ao redor, para que essa pessoa venha entender que é um plano muito grande, que o Senhor está dando condição de abrigar outras pessoas, de melhorar a vida de outras pessoas. Em nome de Jesus Cristo, Santo Deus, no conflito dessa família, o que muitos estão vivenciando, o que muitos lares estão reivindicando, meu Deus, por favor, nós te entregamos, Pai, o trono, a direção de tudo isso. Nós estamos confiando ao Senhor todos esses planos, estamos declarando a nossa limitação, a nossa incapacidade, estamos declarando aqui, confessando diante do Senhor, que somos pessoas errantes muitas vezes, num deserto escaldante, e que ainda pensamos nas cebolas do Egito, pensamos ainda, oh Jesus, os abrigos do Egito. Por favor, Deus Todo-Poderoso e Maravilhoso, estamos te pedindo, vem, Pai, e revela-nos esta fonte, vem nos saciar, revela-nos pessoas que precisam ser ajudadas, levantadas, pessoas que precisam ser conduzidas para fora desse deserto, ó Deus, em nome de Jesus, na missão de filhos do Senhor, para que uma grande nação, para que extensão de fé venha acontecer e venha, Pai, num mar de cura, abrigar pessoas, envolvendo na sombra do Onipotente. Em nome de Jesus Cristo, estamos repreendendo e calando a voz de Satanás e os seus demônios nesse momento, meu Deus, para que o teu Espírito Santo tenha toda a liberdade de deixar muito claro na mente dessa pessoa quem essa pessoa tem que ajudar a levantar e de quem essa pessoa está sendo sarada neste momento. Ministra sobre essa vida o plano, ministra sobre essa vida a flecha da tua palavra incandescente. Para a tua glória nós ligamos ao céu e o agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.
Graças a Deus. Amém, povo de Deus. Deus é bom.